Beleza, pessoal? Vamos lá dar continuidade à segunda parte, tá na parte da tarde aí do curso de ITIL. A gente está no primeiro capítulo, né? Então agora a gente vai visualizar aí o ciclo de Deming, tá? Que faz parte aí da melhoria contínua. Então todo grande processo de gestão ele deve ser pautado no ciclo de Deming, quando ele deseja fazer algumas avaliações e melhorias contínuas, né? Então, o ciclo de Deming nada mais é do que você planejar as suas ações, você vai executar o que você planejou, certo? Então tá aqui, ó, deixa eu marcar. A gente vai planejar, a gente vai executar de acordo com o que foi planejado, a gente vai fazer verificações se durante a execução ou ao término da execução, o que foi proposto, o que foi definido para que fosse entregue, ele está de acordo, certo? Então, essa é uma verificação. Essa verificação ela pode ser na saída, quando já tem terminado todo aquele processo, ou então durante a execução do processo também pode-se fazer uma verificação ali. Beleza. Caso exista alguma inconformidade, tá certo? Aí a gente vai ter que agir, tá? Para poder fazer essas correções, né? Esse realinhamento. Então, o agir, tá? Ele vai implementar as mudanças necessárias, as melhorias necessárias para que no próximo ciclo, na próxima vez que a gente for executar algo, for fazer verificações, aquelas inconformidades elas tenham sido eliminadas, tá? Ou mitigadas, né? Então, ainda complemento aqui a definição, tá? Em relação ao ciclo de Deming, que o agir, a gente vai fazer uma análise das divergências, tá certo? Que foram verificadas frente às expectativas. Por que as expectativas? As expectativas elas foram definidas no início, lá no planejamento. Então, se eu for fazer um bolo, eu vou planejar fazer o bolo, beleza. Eu vou pegar trigo, né? Manteiga, água, sal, enfim, pego os ingredientes, aí vou executar. Fiz um planejamento, agora vou executar. Na hora de verificar se a saída foi conforme eu tinha planejado, e usando também que no planejamento eu defini ali as minhas expectativas de como eu queria que o produto ficasse no final, ou seja, minhas métricas, né? O meu SLA, tá? O meu acordo de nível de serviço. Então eu vou ter um parâmetro na hora que o produto sair, né, do processo. Então eu vou verificar. Essa verificação vai constatar alguma coisa imperfeita. O bolo não ficou legal, ficou salgado, ou não teve açúcar direito. Então, eu vou fazer agora um ciclo de novo. Eu vou agir para que aquelas imperfeições que foram identificadas na verificação, elas sejam corrigidas. Então, quando eu for fazer o segundo bolo, ele vai ficar melhor que o primeiro. O terceiro vai ficar melhor que o segundo. E assim sucessivamente. É um ciclo contínuo. Como o processo ele tem de ser uma atividade rotineira, uma atividade cíclica, né? Tenha uma iteração, então, cada passada que eu der, eu vou estar melhorando esse processo. Tá? Então, esse é o ciclo de melhoria contínua, o ciclo de Deming, né? O PDCA. Outra definição também importante, pessoal, é a gente diferenciar o cliente do usuário, tá certo? Então, o cliente, normalmente, tá? Ele é quem compra o serviço, ele é quem avalia, tá? O SLA. E um cliente, ele pode ter vários usuários usando um determinado serviço. Por exemplo, a DTI, a TI, né, como infraestrutura, ela fornece ao departamento de compras
os serviços da informática. Quem é o cliente da infraestrutura, da TI? O cliente é a seção de compras, o departamento de compras. Ele é o cliente. E dentro, e o cliente, ele possui ali diversos usuários. Tá? Então, quando a solução ela é desenhada para atender o cliente. Quando eu faço o SLA, o acordo de nível de serviço, é para atender o cliente, a necessidade do cliente. Certo? Eu posso ter um cliente que tem 100 usuários. Esse exemplo lá do departamento de compras. O departamento de compras pode ter 200 usuários, 200 vendedores na rua, sei lá. E eles usam o celular, o smartphone para vender e os pedidos chegarem lá na empresa. Ok. Então, o meu parâmetro de acordo de nível de serviço, ele vai levar em consideração o que foi acordado entre o cliente, entre o departamento de compras e a TI. Joia? Então, pode eventualmente um usuário ter algum problema, tá? Pode, tá? Mas o nível de acordo de serviço nos diversos níveis, tá? No serviço como um todo ou parte dele individualmente como usuário, ele pode ter lá os seus parâmetros de avaliação. Tá? Então, pontuei esses itens aí para a gente. O cliente é alguém que adquire o bem ou serviço. Seja ele o bem comprado, né? Um serviço comprado, tipo, eu tenho um fornecedor externo, eu uso GVT, então eu sou o cliente da GVT. Ou a minha empresa é cliente da GVT, então eu tenho 200, 300 funcionários que são usuários. Eu, como empresa, sou o cliente lá da GVT. Então, eu posso ter aqui, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, como eu falei aí do exemplo, tá, da GVT. Quem define o acordo de metas e nível de serviço é quem define, tá? É o cliente que define esse acordo das metas de nível de serviço. É quem contrata o serviço de TI de um fornecedor. Ou então é quem usa, se for um cliente interno, ele vai usar os serviços da TI, tá? Mas ele compra, ele quem avalia, tem lá um gestor, e esse gestor é quem vai ser responsável por dar esses feedbacks, tá? Da qualidade do serviço, ou cobrar que o SLA que foi acordado, na verdade o SLO, né? Se a gente está falando aqui de departamentos em uma mesma empresa, então a gente tem o departamento de informática e tem a área de compras. Então, a relação que existe entre a área de compras e a área de informática é de parceria, integração. Então, é feito um acordo de nível operacional, o SLO. Então, na hora do cliente, que é o departamento de compras, exigir que o serviço seja melhorado, por causa do SLO, que para alguns serviços não esteja atingindo o nível de qualidade acordado, então quem vai cobrar isso aí é o gerente da área de compras, junto lá ao gerente da área de infraestrutura, da área de TI. Tá? Não vai ser o usuário final, lá da ponta da linha, que usa o serviço, que vai dar esse feedback diretamente, ele vai dar indiretamente, tá? Ao gestor dele lá, da área de compras, né? Mais de um usuário, vários incidentes, e aí for analisar o histórico da qualidade do serviço, então vai estar vendo que o acordo de nível operacional pode estar sendo não atingido. Beleza? Então, o cliente, tá, possui vários usuários. Então, essa relação tem que estar bem clara para vocês, entre cliente e usuário. Tá? E o usuário, tá, é quem usa o serviço diretamente. Tá? Não é quem adquire o serviço, não é quem paga o serviço, como a Débora falou aí, né? Então, o cliente paga o serviço. Se for um cliente interno, que está baseado ali no acordo de nível operacional, tá? Ele está comprando o serviço também. Mas, na verdade, ele não está pagando. O americano ele tem uma expressão lá que ele fala, quando ele fala em comprar, tá? É a ideia mais abstrata possível. Por exemplo, eu vou te vender uma ideia.
Você vai comprar a minha ideia. Eu não estou recebendo dinheiro de você e nem você vai me pagar, né? Então, mas posso vender uma ideia para você, tá? Nesse contexto aí, o acordo de nível operacional, né? Então, um cliente pode ter inúmeros usuários, tá? E aí, pessoal, agora a gente vai para algumas questões de prova. Aí a gente finaliza aqui e já inicia a parte seguinte. Vamos lá. Olha essa questão aí, recente, lá do ano passado, né? Eu acho que é Tribunal de Contas aí, não tenho certeza. De acordo com o White, o V3, tá? A matriz de atribuição de responsabilidades, o RACE, né? Então, o R é de responsibility, tá? Que é o executor. Sempre lembram disso, pessoal. Executor. R é o responsibility, executor. O A é de accountable, certo? Que ele é o dono do processo, tá? Ele é quem responde, é o responsável, tá? Pelo processo em si. Normalmente é um gerente, tá? A gente tem o C, certo? Que é a pessoa que é consultada dentro da matriz de responsabilidades, ela pode ser consultada para dar uma opinião sobre alguma coisa, sobre a qualidade do serviço. Pode ter um comitê para avaliar a qualidade da entrega de um serviço. Então, essas pessoas têm que saber sobre o andamento dos serviços, tá? Ela não é responsável direto, mas ela pode opinar sobre algo. E a gente tem o I, tá? De information, né? O pessoal que é informado das atividades, tá? Da infraestrutura, da gestão. Então, digamos que cai um determinado serviço, se tiver lá na matriz de responsabilidade que você tem que informar, tá? Uma determinada área sobre a indisponibilidade daquele serviço, então você vai disparar alguma comunicação para ele, seja num pop-up, tá certo? Então, olha lá, ó. Letra A, tá? Aliás, deixa eu falar aqui a alternativa, a questão toda, né? Então, sobre a matriz de responsabilidade, o modelo usado para ajudar a definir papéis e responsabilidades, isso é o RACE, né? De cada indivíduo frente às atividades de processos, certo? Aí ele pede o seguinte, em uma matriz RACE, aí ele vai comparar ali os diversos papéis. Então, pode haver atividades sem o prestador de contas. Pessoal, vocês acham que pode existir um serviço sem alguém respondendo por ele? Não, né, pessoal? Não pode. Tá? Então está errado. Para uma mesma atividade, apenas uma pessoa deve ser consultada? Não, né? A gente pode ter diversas pessoas sendo consultadas, tá? Em diversos cenários aí. Por exemplo, a gente está implementando um serviço, uma requisição, tem uma mudança para fazer, e aí para a gente descobrir se aquilo vai impactar em alguma coisa, a gente vai consultar, por exemplo, outra área. Olha, a gente quer fazer uma parada em tal servidor no sábado, e no sábado não tem ninguém, aí você consulta lá uma determinada área que usa o sistema que está ali, que usa aquele serviço, aí eles dizem assim para você, não, a gente vai fazer um mutirão, um serviço aí no sábado, não pode parar esse serviço não. Então, já que você observou que na matriz de responsabilidade, antes de você fazer qualquer atividade, você tem que consultar aquela área, aquela pessoa, aquele grupo, então você vai usar a tabela RACE para isso daí. E ele está falando aqui que para uma mesma atividade, apenas uma pessoa deve ser consultada. Não, podem ser diversas pessoas, né? Então aqui também está errada. Letra C. Para toda atividade, pode haver mais de um responsável para executá-la. Ou seja, esse aqui é o responsibility, tá? Não é o accountable, né? O responsável. Então, essa aqui, pessoal, para toda atividade, pode haver mais de um responsável em executá-la. Tá certo. Tá beleza? Quando ele fala assim,
Um responsável para executar quer dizer que existem pessoas que vão estar sendo responsáveis pela entrega do produto. Não é o dono do processo. Tá? Não é o dono do processo. Todos eles vão executar, podem ser responsáveis por executar pequenas tarefas. Um exemplo, uma linha de montagem. Então, montar um carro, por exemplo, se forem várias pessoas que forem ter que fazer determinadas tarefas, então, cada uma ele é responsável por executar uma pequena fração. Tá? E no todo, tem alguém que é responsável por aquela equipe ali. Tá? Que é o accountable, né? Então, pode existir mais de um prestador de contas para uma mesma atividade. Não, né, pessoal? Então, se a atividade é montar o carro, tá? Eu tenho que ter um gestor que vai estar respondendo por aquilo ali. Então, ele vai ter que estar coordenando, verificando todas as questões para entregar o que foi realmente definido. Então, essa D está errada. Uma pessoa consultada em uma atividade não pode ser consultada em outra. Ora, se eu tenho uma pessoa lá na empresa que ela tem um alto grau de conhecimento e pode colaborar com uma determinada demanda, eu vou consultar. Se tiver na matriz de responsabilidades. Beleza aí? Olha essa outra aí da FAB 2003. A AITO é um agrupamento de melhores práticas utilizadas para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação, de alta qualidade. Beleza, ele está preocupado aqui em fornecer melhores práticas com um objetivo específico, alta qualidade. Tá? Obtidas em consenso após décadas de observações práticas. Isso aí a gente viu, né, pessoal? A evolução do AITO. Pesquisa e trabalho de profissionais da área de TI. A gente viu lá que tem o fórum, né? O IT SMF, que são pessoas ali que têm práticas diferentes, que não necessariamente é um modelo específico, mas que usa na empresa ali e compartilha e de repente ele vira uma prática aí. Tá? É um processo de dados em todo o mundo. Beleza, o ITIL é realmente difundido em todo o mundo. Ok. Como framework, tá? O principal objetivo do ITIL ficou até errado aqui, né? Mas beleza, depois eu corrijo. Qual é o principal objetivo? Estabelecer a relação entre o serviço e a estratégia. O serviço é oferecido dentro de uma estratégia, ou vice-versa. Olha só, estabelecer... Qual é a missão do ITIL? É fornecer uma padronização, seja de nomenclaturas, seja de práticas de gestão. Tá? Esse é o core, é o núcleo do ITIL. Tá? Então, quando ele fala assim, é estabelecer a relação entre o serviço e a estratégia. Tá? Ele não define esse estabelecimento de relação. Eu posso definir o ITIL implementando somente gestão de incidente. Estou usando o ITIL. Tá? Então, esse conceito aí não está legal. Vamos olhar o outro. Letra B. Avaliar estrategicamente as ofertas. Estabelecer objetivos, alinhar os ativos de serviços com os resultados esperados e as necessidades dos clientes. Então, avaliar estrategicamente as ofertas, estabelecer objetivos, alinhar os ativos de serviços com os resultados esperados e as necessidades dos clientes. Então, vamos ver aqui, esse cenário aqui. Beleza, avaliar estrategicamente as ofertas. Beleza, eu tenho que avaliar estrategicamente o negócio, certo? Por quê? Porque o ITIL, a finalidade do ITIL, sempre vamos comparar. Qual é a finalidade dele? É você ter uma gestão da infraestrutura alinhada ao negócio. Então, não é o negócio alinhado à infraestrutura. Tá bem? Então, avaliar estrategicamente as ofertas, estabelecer objetivos, certo? Alinhar os ativos de serviços com os resultados esperados, as necessidades dos clientes. Beleza.
eu não vejo erro aí, mas também não tem uma completude de conceito. Vamos ver aqui. Avaliar estrategicamente as ofertas. Essa aqui eu vou deixar ela em stand-by, tá? Vamos lá. Permitir que se tenha uma visão de gerenciamento de serviços pela perspectiva do próprio serviço, em vez de focar em cada processo ou prática por vez. Olha só, permitir que se tenha uma visão de gerenciamento de serviço pela perspectiva do próprio serviço. Não, eu tenho que ter uma perspectiva do negócio. Então, o ITIL, ele tem o objetivo de focar no valor que ele entrega ao negócio, tá certo? Em vez de focar em cada processo ou prática por vez. O ITIL, pessoal, tá? Isso aqui eu posso estar errado. Por quê aqui, ó? Eu tenho que, no ITIL, obrigatoriamente, entregar um serviço de maneira de qualidade. Então, se eu me proponho, por exemplo, a implantar o ITIL, e eu vou avaliar, vou implantar gerenciamento de incidente. Eu vou implantar o ITIL, eu vou implantar essa etapa, como em ondas sucessivas que a gente viu, eu posso implementar ela sozinha, eu posso implementar mais de uma, tá certo? Em conjunto, mas eu vou amadurecer o processo, cada processo, separadamente. É lógico, eles têm uma integração entre si, mas o que vai agregar valor, tá certo? É cada um processo. O conjunto de todos os processos vão me fazer ter um amadurecimento da ITIL, da gestão da infraestrutura, tá certo? Então, eu não classificaria essa letra C como sendo correta, tá certo? A D, tá? Prover um conjunto de práticas de gerenciamento de serviço, ok. Testadas e comprovadas no mercado, ok. Organizado segundo uma lógica de ciclo de vida do processo, ok. Que pode servir como balizadoras. Beleza. Por que balizadoras, pessoal? Porque a gente sabe que o ITIL é baseado em processos. O processo tem uma entrada, tem um processamento e tem a saída. E a saída mensurada. O conceito de processo tem que levar em consideração isso daí. Eu tenho métrica para avaliar e aquilo ali vai me servir de feedback para eu melhorar o serviço. Então, eu vou ter um ciclo de serviço, tá? Da vida do processo, e esses processos têm como serem balizados, melhorados, tá? Ou retirados, se for o caso de não atender mais as expectativas. Tanto para a organização que já possuem operações de TI em andamento e que pretendem empreender melhorias quanto à criação de novas operações. Então, o ITIL, ele é tão flexível que permite eu implementar em ondas sucessivas, ele me permite fazer uso de partes do ITIL, tá? Tanto para um ambiente que já esteja com uma infraestrutura em andamento, tá? Eu vou melhorar a qualidade da minha gestão da infraestrutura, ou eu posso começar do zero, empreendendo a criação de novas operações que estejam alinhadas com o ITIL, a partir da implementação do zero, tá bem? Então, a letra D, ela se enquadra nesse contexto aí. Tá? Então, é a resposta mais completa que tem aí essa questão. Ficou tranquilo aí, pessoal? Aí, a Denise perguntou qual que era mesmo o erro da letra A. Então, estabelecer relação entre o serviço e a estratégia. O serviço é oferecido dentro de uma estratégia. Ok, o serviço, eu vou definir uma estratégia e essa estratégia, o serviço vai ter que estar alinhado à estratégia. Tá? Mas ele fala vice-versa. Eu não tenho, por exemplo, a minha estratégia da empresa alinhada ao serviço. Um exemplo. A empresa, ela tem um negócio. O negócio dela é vender e faturar milhões. Por exemplo,
a Samsung fatura milhões com celular. Ok. Então, qual que é o core dela? Qual que é o núcleo dela? É vender celular. Samsung vende celular. Beleza. A infraestrutura dela tem que se alinhar aos serviços que ela fornece. Tá certo? Não o contrário. Então, quando eu tenho, por exemplo, um serviço que foi implementado, tá? Lá no aplicativo do Android, um exemplo, lá no Samsung tem um aplicativo lá que foi implementado. Beleza. E esse serviço está sendo fornecido, a estratégia que foi montada para fornecer aquele serviço é uma estratégia da companhia. O serviço vai ter que ser fornecido alinhado com essa estratégia. Não é o inverso. Eu não tenho um serviço que eu vou alinhar a companhia para ela se adequar àquele cara, àquele serviço. É o inverso. Tranquilo? Ficou tranquilo aí, Denise? Essa questão aí? Aí o Tiago perguntou assim, ó, tenente, o termo estabelecer não dá a ideia de norma. Acredito que esse termo que torna a letra B errada. Então vamos lá aqui, ó, avaliar estrategicamente as ofertas, estabelecer objetivos. Pessoal, muito bem observado aí, Tiago. Então quando a gente tem, tá? Olha só, aí entra muito na parte da governança. Quando a gente avalia a governança, ela está muito, e a governança ela está acima da gestão. Tá? O ITIL é gestão da infraestrutura, gestão dos serviços. E governança está acima. Tá? Então, quando a gente tem o estabelecimento de objetivos, são objetivos estratégicos. E objetivos estratégicos é governança. Está acima, tá, da gestão. Então, faz sentido sim. Tá? Que, sem sombra de dúvida, resolve a nossa questão é a letra D, sem sombra de dúvida. Ficaria na dúvida entre a B e a D. Mas, por eliminação, a gente não poderia deixar a D de fora. Tá joia? Olha o TRT de Pernambuco 2012. A gente tem aqui, ó, um framework, a ITIL né, um framework não proprietário. Beleza. De domínio público. Beleza. Baseado em exemplos coletados das melhores práticas aplicadas em empresas reais. Beleza. Pessoal, não vi nada de errado nessa primeira alternativa aí. Vamos para as outras. Letra B. É uma metodologia proposta pela ISO. Tem dois erros aí. Olha só. Primeiro, que o ITIL não é uma metodologia. Tá? E o segundo erro é que ela não é proposta pela ISO. Tá? A gente viu lá atrás que o ITIL, na versão 1, ele já foi chamado de metodologia, né? Mas era uma metodologia governamental, tá? Que deixou de ser. Era a GITMM, tá? O Government IT Management Method. Então, esse cara aqui, que era o ITIL V1, né? Ele sim era um método. Só que viu-se que um método é muito rígido. Então, eles não vamos utilizar o método como um método, e sim como uma prática de gerenciamento de serviços de TI. E também caiu fora aqui o government, né? De governo. Outra informação sobre a letra B ainda é que o ITIL foi amadurecido e depois que surgiu a norma. Então, primeiro, existe uma necessidade. Toda norma, pessoal, seja ela, por exemplo, uma lei,
por exemplo, que estabelece um crime na internet. Lembra a lei da Carolina Dickmann? Invadiram lá o computador dela, pegaram fotos, botaram na internet. Então, a partir dessa necessidade, surgiu a lei, tá? Surgiu uma norma, tá? Para que seja seguida. Então, a ITIL, ela foi criada, foi desenhada e foi evoluindo de forma que a comunidade viu a necessidade de se implementar essas melhores práticas. E aí, num determinado momento, a ISO, que ela estabelece normas, de fato, internacionais, de diversos países, então, ela viu, não, vamos criar uma padronização aqui, uma norma, que essa norma vai ser sugerida para que quem desejar implementar ela em algum país, em alguma empresa, siga estritamente, rigorosamente, as normas que foram estabelecidas na ISO. Tá? Então, essa letra B aqui ela tem 2 erros, tá? Que não é metodologia e nem ela deu input, nem a ISO deu input no ITIL. Pelo contrário, foi o ITIL que deu input, deu o subsídio para que a ISO 20000, certo? Fosse criada baseado no próprio ITIL e nos modelos que existem, né? A gente vai ver mais na frente, outros modelos de referência aí, abertos também para gerenciamento de serviços de TI. Vamos lá, letra C. Um conjunto de... A ITIL seria um conjunto de regras estáticas. Pelo contrário, não tem nada de estático, é dinâmico. Porque o ITIL ele é baseado em processos, né? Então, processos eles podem evoluir, podem ser amadurecidos, podem ser ajustados, por isso a melhoria contínua. Tá? Então, quando ele fala estático, deixou muito, muito rígido. O ITIL é flexível, que podem ser aplicadas em qualquer organização. Beleza, pode ser aplicado em qualquer organização, com o objetivo de regulamentar a governança de TI. Pessoal, tem 2 erros aí. O primeiro é de regulamentar. Então, o ITIL ele não tem a intenção de regulamentar. Pelo contrário, quem tem seria a ISO, né, que são normas. A ISO 20000. E o outro erro é relacionado à governança, porque o ITIL ele faz parte, ele é um componente da governança, ele não é a governança em si. O core, tá? O núcleo do ITIL é a gestão da infraestrutura. Tá? Então, ele está abaixo da governança. Tá certo? Ele é subordinado à governança. A gente vai ver que existem diversas disciplinas, diversos frameworks que abarcam tanto a gestão da governança, aí a gente tem o COBIT, tá? A gente tem também a ISO 38500, que foi a evolução do COBIT para a normatização da ISO, né? E a governança, tá? É mais voltado para a parte estratégica da empresa, do negócio. Já a gestão da infraestrutura é um nível tático. A gente vai ver no próximo bloco aí. Tá? Então, essa questão aí está errada. Letra D. Uma teoria consagrada. Teoria? Não, é um guia de práticas. Tá? Orientações, ideias. Consagrada, então aqui, teoria, consagrada pelas empresas de TI, que se originou de pesquisas acadêmicas de renomadas universidades. Então, está errado. Está vendo aí, pessoal, a importância da gente saber o histórico do ITIL? Ele não surgiu a partir das universidades. Ele surgiu a partir da experiência em práticas de gestão do governo britânico. Ponto. Tá? A exemplo também do CMMI. Lembra lá? De avaliação da qualidade, né, através da maturidade, tá? Da capacidade, né, dos serviços, que foi originado lá no governo americano. Na verdade, o exército americano, né, e o governo americano precisando fazer a contratação de serviços, tá? Como eles tinham, e o governo americano com relação à abertura de
de processos para contratação de serviços, eles são bem livres, flexíveis. Então, eles teriam como contratar um serviço baseado na qualidade da entrega dos serviços. Então, eles ranqueavam ali, nos primórdios do CMMI, as empresas que tinham um selo, vamos dizer assim, da qualidade da sua maturidade. Então, as empresas buscavam ter esse selo, vamos dizer, né, de qualidade, essa certificação de qualidade e maturidade na entrega de serviços. E a partir dali, esse era o parâmetro das empresas contratarem os serviços, tá? Baseado nessa capacidade da maturidade das empresas, tá? Então, como a gente tem o ITIL para os britânicos, como a gente tem lá o CMMI para os americanos, né? Então, basicamente é isso aí. Só lembrando aqui do CMMI, né? Que é uma metodologia baseada na qualidade, né? Letra E, vamos ver aqui. Até agora, só a tá legal. Letra E. Um conjunto de normas. Eita, já quebrou, já começou quebrando aqui, ó. E métodos que servem de base para o planejamento estratégico da TI, tá? Que vem sendo usado com grande sucesso nas organizações empresariais. Pois é, Wellington, avacalhou tudo de vez, né? Tranquilo aí, pessoal? Então, a alternativa correta aqui seria a letra A. Olha esse aqui, ó, do TRE do Ceará, 2012. Segundo o ITIL, na versão 3, as definições de processos descrevem ações, dependências e sequências. Então, pessoal, tá certo. Processos, eu tenho uma entrada, tá, que foi gerada por um evento, tem uma entrada, um processamento e uma saída. Só que eu posso ter diversos processos intercalados, processos interconectados. Então, eu posso ter as ações dos processos, eu posso ter eles de forma dependente, um processo depende do outro para prosseguir, tá? E tem um sequenciamento, eu posso ter esse sequenciamento, tá beleza? Então, tá beleza esse contexto aí. Em relação às suas características, os processos, aí ele vai lá, né? Letra A. Definem papéis e autoridades e responsabilidades associadas ao desempenho e resultados específicos desse papel. Então, vamos lá. Os processos definem os papéis. Os processos definem papéis e autoridades, responsabilidades associadas ao desempenho e resultados específicos daquele papel. Beleza. Tá? Vamos ver a próxima aqui. Devem permanecer dentro dos limites estabelecidos no processo do ciclo de vida. É esperado que não excedam o orçamento e alcancem a meta de retorno de investimento. Devem fornecer dentro dos limites estabelecidos, ou seja, dos acordos estabelecidos, tá? No processo do ciclo de vida. E é esperado que não excedam o orçamento e alcancem as metas de retorno de investimento. Olha só, pessoal, ele está perguntando o conceito de processo. Então, o conceito de processo, ele vai executar o que está estabelecido. Se, porventura, surgiu alguma coisa nova que fez com que aquele processo ele tivesse um custo maior, o processo ele vai ser executado ou vai ser abortado, né? Digamos que eu estou fazendo um processo e esse processo não é de TI, por exemplo, tá? Construindo. O pessoal está picotando, é? Um momento só, pessoal. Deixa eu corrigir aqui.
Pessoal, pergunto se melhorou aí a qualidade do nosso áudio. Um momento. Pessoal, pergunto se ficou melhor aí a qualidade do áudio. Beleza, vamos dar continuidade. Letra B. Devem permanecer dentro dos limites estabelecidos no processo do ciclo de vida. É esperado que não excedam o orçamento e alcancem a meta de retorno do investimento. Olha só, pessoal. É esperado que não excedam o orçamento, mas eu posso ter uma necessidade especial que, durante o processo, ele sim possa exceder o orçamento, por exemplo, tá? E pode não alcançar o retorno do investimento, mas ele não vai deixar de ser processo, tá? Então, o conceito de processo, ele está pedindo lá, né? Segundo o White, o V3, as definições de processo descrevem as ações, dependências e sequência. Em relação a essas características, as suas características, os processos, tá? Então, essa letra B aí, eu não estaria apontando ela. Mas beleza, vamos lá dar uma olhada aqui, ó. Podem ser medidos, entregam resultados específicos e possuem um cliente e respondem a um evento específico. Olha só, pessoal, já está um conceito melhor, né? A gente tem aí, ó, um processo, ele pode ser medido, é obrigatório que ele seja medido no final ou durante a execução, tá? Então tá certo aqui, né? Eles entregam resultados específicos, esses resultados podem ser medidos. São características da saída do processo. Obrigatoriamente, tem que ter algum resultado mensurável. Possui um cliente, a gente já viu que um cliente pode ter diversos usuários, né? Então, um processo, ele tem cliente, ele tem um objetivo de gerar algo que vá dar valor para alguém. Então, pode ser qualquer coisa, tá? Então, se o meu serviço é vender cachorro-quente, eu vou produzir ali, vou fazer o meu processo de produção lá do cachorro-quente para vender, eu tenho um cliente para entregar aquilo ali, tá? Então, esse produto único que eu gerei aqui, ele é medido, mensurável, a qualidade dele é mensurada e eu entrego a um cliente, tá certo? E devem, né, e respondem a um evento específico. Lógico, o processo ele teve uma entrada, um evento que disparou a necessidade de se gerar aquele produto ou serviço. Então, esse exemplo aí que eu dei, meio basicão, né? O cara, cachorro-quente, vou entregar o cachorro-quente. O evento específico foi a entrada do pedido, né? Para gerar aquele produto ali. Tá certo? Então, ele vai responder esse estímulo. Pô, me dá um cachorro-quente aí. Vou lá, faço, entrego pro cara. É a mesma coisa que o negócio chegar e dizer, olha, a gente vai precisar implantar uma nova agência. O banco vai criar uma nova agência bancária na cidade tal, porque não tem lá, certo? Então, a TI vai ter que promover toda essa infraestrutura aí. Ok, já tem um estímulo, tá? Eu vou ter que fazer o processo que vai ser igual ao que foi usado para criar as outras agências, tá? Contratação de mão de obra, tá? Infraestrutura elétrica, infraestrutura de TI, né? Pessoal, tudo vai ser a mesma coisa. A gente já fez esse processo da outra vez para criar uma outra agência. Então, pode ser um processo de criar uma coisa nova ou uma coisa já feita, já tinha sido feito antes e a gente tem uma expertise, tem uma base de conhecimento para poder aplicar aquilo ali. Tá beleza? Então, essa letra C tá correta também. Não estou vendo nada de errado aí. Vamos à letra D. Processos tendem a otimizar os métodos de trabalho localmente para focar nos resultados associados a ele. Olha só, tendem a otimizar os métodos de trabalho localmente, tá? Para focar nos resultados associados a ele. Então, olha só, quando ele fala método de trabalho local, ou seja, eu estou me referindo a focar nos resultados só dele, tá?
Mas eu posso ter processos intercalados, processos interdependentes, que eu espero a saída de um para começar outro processo. A saída de um processo vai ser a entrada em outro processo. Baseado nisso, eu não posso ter só como parâmetro o meu processo em si. Eu posso ter outros parâmetros para levar em consideração, tá? Então, quando eu falo tendem a otimizar os métodos de trabalho local para focar nos resultados associados só a ele, eu não estaria correto, tá? Letra E. São autocontidos, com capacidades e recursos necessários para o seu desempenho e resultados. Ou seja, também colabora com a alternativa D, né? O que eu entendi dessa alternativa seria ele dizer assim, que ele é autossuficiente, ele funciona sozinho e não precisa ser integrado com outros processos. Ora, eu posso ter um outro processo que eu dependa, tá, da saída daquele outro processo para dar continuidade no meu processo atual, tá certo? Então, quando ele fala assim, ó, são autocontidos com capacidade e recursos necessários. Eu posso ter um processo que pode ter uma autossuficiência para realizar as atividades daquele processo, tá? Mas ele está dizendo como se todos os processos fossem autossuficientes em si só, não dependesse de outros. E lá no enunciado, lá de cima, ele fala que, no conceito lá, os processos descrevem as ações, dependências e sequências. Então, se ele pode ter dependências, tá? Eu não posso ter um processo autocontido, um processo único, independente, tá, dos outros. Tá? Beleza, então a gente viu lá que a letra C está toda direitinha, né? E a letra A, a gente não viu o erro, não. Vamos voltar lá para a letra A. Os processos definem papéis e autoridades. E as autoridades e responsabilidades associadas ao desempenho e resultados específicos do processo. Aqui não é papel, é processo. Concordam comigo? Então, olha só, os processos definem os papéis e as autoridades que vão realizar o processo. Então, eu vou ter, por exemplo, o gestor do processo, o dono do processo, que é o gerente. Eu vou ter as pessoas que vão executar aquele processo. Tá? Então, eu tenho, só relembrando, né, o RACI. Eu tenho o responsibility, tá? São os responsáveis pela execução. Então, são os operários. Tá? Eu tenho lá o accountable, tá? Esse aí é o dono do processo, tá? É o gerente do processo, dono da conta, né? Eu tenho o C, que é a pessoa consultada, e o I, as pessoas informadas. Beleza, então os processos vão ter que definir esse cara, tá certo? Para ele trabalhar direitinho, associadas ao desempenho e aos resultados. Então, eu vou poder cobrar o desempenho e os resultados para essas pessoas, tá? Porque são resultados específicos, resultados que são a saída dos processos, não a saída, tá, desse papel. São a saída do processo. Tranquilo aí, pessoal? Então, a gente já descartou aqui a A, coisa que a gente não tinha visto antes, e que a gente lendo as outras alternativas, a ideia apareceu. Tá? Tranquilo aí? Então, a letra C seria a mais adequada, a correta. Todo mundo conseguiu entender? Tem alguém que discorda? O Fernando Gomes falou assim, eu acho que a letra A é a definição do RACI. Tá? Ele fala aqui, é justamente a questão, ela está querendo saber se a gente sabe a relação que tem os processos e a RACI. Tá?
os processos e as pessoas que executam os processos. Tá? Então, ele fala lá, só que esse conceito da letra A não está completo. Na verdade, ele está errado. Né? A gente viu que os processos eles definem os papéis e as autoridades, podem definir processos de autoridade para responsabilizar as pessoas, tá? E cobrar resultados. Tá? Por isso que eles estão associados ao desempenho e aos resultados específicos, resultados esses específicos do processo. Porque quem gera o resultado é o processo, não é o papel. Tá? Então, seria isso daí. Tá? O resultado final, tá? ele é fruto da execução do processo. Tá? Então, são resultados específicos do processo, não são resultados específicos do papel. Beleza aí? Então, por isso que a letra C fica a correta. Vamos para a próxima. CEMIG 2012. Analise as seguintes afirmativas sobre o ITIL e assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Permite que se tenha uma visão do gerenciamento de serviço pela perspectiva do próprio serviço. Então, o ITIL permite que se tenha uma visão de gerenciamento, não uma visão de governança. Tá? Uma visão de gerenciamento. Beleza. Pela perspectiva do próprio serviço. Ou seja, ele está fornecendo... Pessoal, está todo mundo mudo aí? Tá, joia? Denise, reconecta aí, tá? Mandem alguém manda uma mensagem aí para ela reconectar. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, ele está falando aqui, ó, permite que se tenha uma visão de gerenciamento de serviço. Ok, isso é o ITIL, né? Pela perspectiva do próprio serviço. Então, o próprio serviço que eu estou executando, eu tenho como, através dos processos, avaliar o que? O desempenho, se o resultado está sendo satisfatório. Tá? Assim, permite mensurar e gerenciar o valor que o serviço de tecnologia da informação adicionam ao negócio. Pessoal, verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiríssimo, né? Verdadeiríssimo. Porque tem lá, tá? Gerenciamento, a palavrinha-chave que tem que estar acompanhada com o ITIL, não governança diretamente, a não ser que no contexto ele fale que o ITIL ele é parte da governança. Se ele citar isso, aí beleza. Tá? Porque a gestão, a gente vai ver, a gestão está abaixo da governança. Então, ele coloca lá a palavrinha que a perspectiva de serviço, tá certo? Mensurabilidade do serviço entregue, gerenciamento e entrega de valor. Então, esse valor aqui é ITIL V3 puro, tá? Não só a entrega de serviço, mas a entrega do valor. Então, verdadeiro. Vamos lá, a próxima. Oferece um conjunto de práticas para gerenciar serviços de tecnologia da informação. Ele oferece práticas para gerência de serviços? Beleza, né? Tranquilo, tá certo. Que podem servir de referência para a organização, para criarem novas operações ou aperfeiçoar as operações que já estão funcionando, que estão em andamento. Então, essa outra parte aqui também está beleza. Então, vê. Já dá para eliminar? Essa aqui não seria, essa aqui não seria também, tá certo? Mas aí vamos analisar a outra, tá? A próxima fala o seguinte, ó. Mesmo que você tivesse na dúvida, vamos resolver a outra. Estabelece níveis de maturidade. Olha só, pessoal, o ITIL, ele estabelece níveis de maturidade. O ITIL, ele avalia a melhoria contínua. A preocupação dele é fazer uma melhoria contínua dos serviços, visando o quê? A gerência dos processos e a geração de valor para o negócio. Tá? Essas duas chavinhas, essas duas palavras são a chave. É lógico que se eu estou fazendo a gerência desses processos,
eu estou aumentando o valor agregado através da gerência, da gestão nos processos, é lógico que eu implementando diversos processos, eu vou ganhar maturidade naturalmente. Mas é a maturidade na gestão. Tá? E aí ele fala aqui, ó, estabelece níveis. Então, beleza, qual que é o nível? Isso aí, pessoal, ele está brincando com vocês, ele está querendo saber se você sabe lá o CMMI, né? Os níveis de maturidade, da qualidade, certo? De amadurecimento dos serviços de TI, tá? O nível inicial, tá? E aí vai evoluindo ali os níveis de maturidade, tá bem? Então, essa aqui não é a missão do ITIL, que indica um patamar de evolução dos processos em desenvolvimento de sistema, representam estágios de melhorias para implementação de processos na organização. Ele só melou aqui no início. Então, isso aqui é falso. Fica a alternativa correta, a letra D de dado. Delta. Beleza. Vamos ver, o Eduardo tem uma dúvida aqui. Professor, a questão 2 teve o mesmo conceito da primeira questão desta 5 e foi considerado errado o conceito, a perspectiva do próprio serviço. Então, vamos ver agora aqui, tá? Então, a perspectiva do próprio serviço, tá? Para medir a qualidade das entregas, tá? De um determinado processo. Vamos olhar lá na 2, em qual contexto ela se enquadra, tá? Então, vamos lá. Olha aí. Permite que se tenha uma visão de gerenciamento do serviço pela perspectiva do próprio serviço, em vez de focar em cada processo ou prática, tá? Permite que se tenha uma visão de gerenciamento de serviço, beleza, o ITIL faz isso, pela perspectiva do próprio serviço, tá? Em vez de focar em cada processo. Mas olha só, pessoal, beleza, essa aqui, tá, pode ser considerada correta, mas em vez de focar em cada processo ou prática por vez, então o ITIL, ele tem as suas práticas, e aí por isso que a gente tem diversos guias de práticas para serem implementados, e a gente tem, por exemplo, a gestão de incidentes, gestão de problemas. Eu tenho cada um desses processos como sendo uma área que eu posso avaliar o valor dela. Então, o gerenciamento de incidentes, ele vai me gerar um valor. Cada processo desse, ele vai ter uma saída, uma entrada, processamento e saída. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que eu tenho que trocar um em detrimento do outro. Então, olha só, permite que se tenha uma visão do gerenciamento de serviço de TI, beleza. Sob a perspectiva do próprio serviço. Beleza. Em vez de focar em cada processo. Mas eu posso focar, sim, um processo por vez. Quando, na verdade, eu tenho lá a qualidade do serviço medido na saída de cada um desses processos. Então, o que ele está fazendo aqui seriam duas partes, né? Então, ele está confrontando a primeira com a segunda, como se uma tivesse certa e a outra tivesse errada, tá certo? Então, o erro dessa estaria aqui, tá bem? Em vez de focar em cada processo ou prática por vez, tá beleza?
Então, essa 5 aqui é letra D. Tá? Vamos lá. Sexta questão, CEMIG, 2012, também. Analise as seguintes afirmativas sobre os benefícios da adoção e implementação do modelo ITIL e assinale verdadeiro ou falso. Beleza. O ITIL está relacionado com a adoção dele com a redução gradativa dos custos de treinamento. Pessoal, quando a gente implementa o ITIL e começa a fazer a gestão da infraestrutura, preocupando-se em gerar uma base de conhecimento, porque seja ele em qual nível for, no processo de gestão de incidentes, gestão dos problemas, seja ele implementando a função do Service Desk, eu vou obrigatoriamente, automaticamente, estar produzindo ali conhecimento. E esse conhecimento pode ser utilizado pela equipe. Então, automaticamente, quando eu tenho uma base de conhecimento fortalecida, eu vou ter menos treinamento. Eu vou ter a capacitação das pessoas, vai ficar mais fácil compartilhar aquele conhecimento. Tá joia? Além do que também, o ITIL, ele estabelece uma padronização de nomenclatura. Então, eu vou ter lá todo mundo conversando a mesma linguagem. Então, todo mundo vai estar azeitado. Todo mundo vai começar a usar os mesmos termos e vai sendo a absorção, vai começar a ser por osmose. Então, eu não vou poder, de repente, ali, precisar fazer um determinado treinamento específico, porque uma determinada área, um determinado problema já foi desenhado, na verdade ele já é conhecido, já foi documentado. Quando você se depara com aquele problema, você sabe que uma outra pessoa já resolveu aquele problema, você vai lá no sistema de incidentes, de problemas, e vê lá, opa, o cara resolveu assim, vou resolver também, que o problema é o mesmo, tá? Então, reduz aqui os custos com o treinamento. Beleza. Então, a adoção do ITIL reduz significativamente os custos de suporte. Também reduz, pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço a gestão da TI baseada em práticas de gestão, eu vou ter toda aquela cadeia de gerenciamento dos serviços de forma mais otimizada. Então, eu tenho todo mundo conversando a mesma linguagem. O Service Desk, tá? Fazendo contatos com a área técnica ou com a área de operação, tá? Para resolver um determinado problema, uma demanda que entrou pelo Service Desk. Tá? Então, os custos operacionais de suporte podem ser reduzidos. Um exemplo, o Service Desk, que é uma função, né? A gente já viu, uma equipe. Alguém liga para o Service Desk e diz, olha, eu estou com um problema aqui na minha internet, não estou conseguindo acessar. Aí o cara diz assim, é o quê? É uma máquina Windows? Beleza, reinicia a máquina, vai voltar. Vai voltar, tudo é só reiniciar, né? Não, o cara reiniciou, não voltou não. Aí vamos lá configurar outra coisa. Então, o cara vai investigando ali, resolveu. Então, o Service Desk já resolveu sem ter que passar para outra área. Tá? Então, já diminuiu os custos. Ao invés de ter lá uma equipe muito robusta, tá? Para ver problemas triviais, tá? Numa equipe lá de incidente, por exemplo, ou problema, você já resolveu rapidamente ali no Service Desk. Você não precisou ocupar alguém que vai levantar da cadeira. Um exemplo, né? Service Desk está lá, e aí gerou um incidente que é o proxy, configurar o proxy. Tá? O cara não estava conseguindo acessar a internet, e aí o cara do Service Desk disse, olha, vai lá e acessa tal botão, resolveu. Resolveu, beleza, fechou o chamado, ok. Se não tivesse essa função do Service Desk, o que ia acontecer? O cara ia abrir o chamado, alguém da área técnica, de repente, ia ter que visitar o cara, ia ter que ir lá do outro lado da empresa, da fábrica, sei lá, para ir lá, mexer na máquina lá. Não precisa nem ser alguém especializado, alguém do primeiro nível mesmo, mas olha, o cara foi lá, gastou 15 minutos, 20 minutos, para poder resolver esse problema que seria simples. Tá? Então, reduz os custos, tá certo? De suporte.
O custo aí, pessoal, não está relacionado somente com a questão financeira, tá? Pode estar relacionado com o custo indireto, tá? Tempo. Tempo é dinheiro, não é verdade? Tempo é dinheiro. Então, se porventura o tempo alocado para o técnico estar resolvendo um determinado problema, ele podia estar resolvendo outro mais complexo. Tá beleza? Então, essa aqui também está certa. Então, duas certas. A outra é a adoção do ITIL, melhora a utilização dos recursos de tecnologia da informação. A gente sabe que a gente tem uma disciplina do ITIL, tá? Que é lá no desenho da solução, que diz respeito lá ao gerenciamento da capacidade. Então, é uma preocupação da infraestrutura, do gestor, se preocupar com que todos os serviços eles estejam em cima de uma infraestrutura que suporte a entrega daquele serviço. Pode ser que em um determinado momento, seja por o crescimento da utilização do serviço, ou o esgotamento de espaço em disco, por exemplo, a capacidade não seja mais suficiente para entregar aquele serviço. Então, na verdade, quando você implementa esse processo de gerenciamento da capacidade, você está implementando uma forma de você melhorar como você utiliza os recursos, tá? Porque você pode tentar otimizar a forma como você não chega ao limite do esgotamento daquele recurso, tá bem? Então, essa também estaria certa. Tá? Então, a alternativa correta seria a letra D. Pessoal, tudo tranquilo até agora? Todo mundo está conseguindo entender aí o raciocínio? Olha essa outra questão aqui, ó. Do TRF, primeira região, tá? 2014. Um analista de qualidade faz periodicamente a avaliação quantitativa sobre o número de falhas em softwares desenvolvidos pela área de TI da instituição onde trabalha, as quais foram identificadas pelos usuários finais em ambiente produtivo. Ou seja, falhas que não foram detectadas durante a aplicação das práticas de testes. Ou seja, num ambiente controlado antes de ser colocado em produção, né? Com o resultado dessas avaliações em mão, o analista da qualidade convoca uma reunião com a equipe de líderes de desenvolvimento de software para discutirem as causas da falha, de detecção de falhas e as possíveis melhorias nos testes. Ok? Considerando o ciclo de melhoria contínua, o PDCA, aplicado no ITIL V3. O caso explicado representa a aplicação de etapas do ciclo de melhoria contínua. Então, vamos lá, pessoal. Vamos relembrar aqui o PDCA. Deixa eu colocar aqui a minha lousa. Para a gente só relembrar aqui o conceito do PDCA, né, que é o ciclo de Deming. Então, eu tenho o plan, tá? O cheque e o EC, né? Então, eu vou fazer o meu planejamento, eu vou executar ele de acordo com o planejado, tá? A checagem vai ser executada, certo? Para que
eu verifique se tudo que foi executado está de acordo com o planejado e se a qualidade também está de acordo. Caso não esteja, apareceu aí uma oportunidade de melhoria e reparo. Essa melhoria de reparo, ela é entrada no EC, no agir. Ou seja, eu vou ter que estudar uma forma de melhorar, tá? essa inconformidade que foi detectada na checagem, tá? do resultado. Beleza. E aí eu posso fazer, eu tenho um plano, tá? Posso ter um planejamento para fazer essa verificação, esse agir para melhorar. E aí eu posso, a partir de ter um desenho de como eu posso ter a melhoria daquilo ali, eu posso melhorar o meu planejamento. Vai ser uma entrada aqui de novo no planejamento para eu começar um novo ciclo com a melhoria contínua, tá? Já com o processo melhorado, corrigido. Então vamos lá para o enunciado. Dito isso, olha lá, o do relaciona a medição da avaliação do resultado. Pessoal, o do é a execução dele, não tem nada de medição e avaliação do resultado. Tá? Quem faz isso é o cheque, né? Tá bom? Aí a gente vai ter, isso aqui então tá errado. Aí ele fala aqui, ó, o EC relacionado, né, à análise de divergências de resultados frente às expectativas. Frente às expectativas, né, pessoal? Por quê? Porque eu vou ter que, o cheque faz a avaliação, e o EC, eu vou ter que fazer uma verificação, tá, dessas inconformidades e tentar encontrar uma solução para que seja melhorado o serviço, para sugerir que o meu planejamento seja melhorado, para que na próxima execução o plano seja contemplado lá com essa melhoria. Então, quando eu faço essas análises das divergências, é lógico que é referente aos resultados, que são resultados referentes às expectativas iniciais lá, né, que foram desenhadas. Então, esse EC aqui está correto, só que está errado aqui, ó, no início. Então, ó, B, o do relaciona a medição de avaliação. Não, né, pessoal? Letra C, o cheque relaciona a medição e a avaliação dos resultados, ou seja, o processo executado teve uma saída e essa saída não foi satisfatória. Beleza, não foi satisfatória. Você pontuou ali o que teve de inconformidade em relação ao planejamento. Tá? Beleza. Ele vai ter que agora dar uma entrada no EC, porque agora você vai agir. Você identificou que tem falhas no processo. E aí você vai ter que agir. Você vai agir como? Você não vai chegar lá no planejamento sem nada na mão. É igual você chegar para o seu chefe, você quer sugerir uma melhoria, já chega com a solução para ele, ao invés de chegar e pontuar, dizer para ele, não é chato quando você chega para o teu chefe e diz assim, tá errado. Não é melhor você chegar e dizer assim, chefe, olha, eu identifiquei, verificando a saída do processo, eu verifiquei essas oportunidades aqui. Mas, para não deixar você perder tempo vendo o que é que você pode fazer para solucionar essas inconformidades, eu já verifiquei, eu já tenho uma solução. Então, essas inconformidades, você adiciona no plano com essas correções aqui. Então, quando você fez o agir, você pontuou já aquelas inconformidades e a solução para elas. Porque você vai chegar lá no plano e vai adicionar no planejamento aquelas ações ali, corretivas, tá? Que foram as oportunidades de melhoria. Então, ficou tranquilo aí, pessoal? Esse entendimento aí? Então, quando você tem aqui, ó, essa aqui seria a correta, tá? Porque seriam medições e avaliações, beleza, você identificou, tá? Agora você vai agir.
Mas não chega, é ruim quando você chega para alguém para pontuar lá alguma coisa. Olha, está fazendo da forma errada. Não é ele o dono do processo, né? Então, se ele é o dono do processo, é o gerente, você vai chegar lá e dizer, olha, isso aí está errado, você está fazendo está errado. Não é mais fácil você dizer, olha, eu vi aqui uma oportunidade. Então, nessa oportunidade, você tem como agir. Tá? Eu pontuei aqui verificando que a saída não está legal, mas você, para agir, eu já vi aqui, ó, você pode fazer isso para corrigir. No seu planejamento, incremente isso daí. Tá? Então, o agir é relacionado à análise das divergências. Aí você vai analisar profundamente elas, para já dar uma solução para aquilo ali. Dos resultados frente às expectativas. Investigação das causas falhas e das possibilidades de melhoria. A letra C, ó, casou bem direitinho. Letra D, o EC é relacionado à medição e avaliação de resultados. O EC não é medição. A gente já viu isso daí, pessoal. Tá? E aí outra também. Então tá errado. Seria só a letra C. Tranquilo? Olha aí. Oitava questão. STJ 2015. As tabelas RACI, que é a matriz de responsabilidade, associam as atividades do processo, ou seja, um processo ele pode ter diversas atividades. O processo de construir uma casa, ele vai ter diversas atividades. Colocar o tijolo, fazer o cimento, encimentar lá a parede, fazer o reboco, né, pintar. Cada um é uma atividade diferente. No processo todo lá de construir a casa. Beleza. E eu vou ter as responsabilidades. Os pedreiros, vou ter o gerente do projeto, que vai ser o engenheiro, vai ter o líder lá dos pedreiros, que vai ser o mestre de obras. Tá? Então, a tabela RACI, ela vai ter isso daí. Aqui o responsible, tá? São os executores. A contable é o dono da conta. Tá? Esse aqui, tá? Na verdade, é o responsável pela atividade, por medir, por cobrar resultados. Tá certo? Pessoal que vai ser consultado, esse cara aqui, o consultado pode ser o proprietário da obra, o cara que contratou o engenheiro, contratou o mestre de obra e os empregados lá, os pedreiros. Então pode ser o dono da obra, só é o consultado, né? E o informado seria o dono da obra e seriam outras pessoas também envolvidas ali, por exemplo, o fornecedor, tá certo? Por exemplo, ele pode ficar ciente que acabou um determinado material e quando acabasse o material ele fornecesse, tá certo? Tranquilo aí, pessoal, sobre a tabela RACI? Muito cuidado aqui, ó, não confundir esse cara aqui, que é o responsável, com esse cara aqui, ó. Quer ver que vocês nunca mais vão esquecer isso daí? É o seguinte, ó. A gente nesse período de escândalo, né? Petrobras, mensalão, um monte de coisa aí, a gente pode pensar assim, ó. Os responsáveis, tá? Digamos o escândalo da Petrobras. Existem os responsáveis, que são os executores, os caras que roubaram. Então tem um monte, bota aí uma centena de pessoas que foram beneficiadas. Esses são os responsáveis, beleza? Mas tem um cara que é o dono da conta, que é o accountable. Esse cara é o responsável principal. Ele é o dono da conta. Todo o dinheiro foi para ele, ele distribuiu ali para os executores, né? Então, esse exemplo aí, de repente, fica mais claro aí para vocês que existe o cara que é o dono da conta, é o líder lá, tá certo? E tem os responsáveis, os executores, eles estão numa camada ali mais abaixo, tá certo? Mais abaixo. Então, pessoal, sobre essa questão, ele fala aqui, ó, que a RACI associa as atividades de processos, tá, aos papéis individuais na organização e podem ter relação com o habilitador da estrutura organizacional. Esse habilitador aqui, o que ele está se referindo, pessoal? É o ativador. Seria
a grosso modo aqui, aquela pessoa que aprovou ou que desenhou, tá, a estrutura organizacional da empresa. O cara que fez lá o desenho, tá, que está lá o CEO, abaixo dele lá vai estar, por exemplo, o CEO, que é o Chief Information Officer, é o chefe da TI, tá? Eu posso ter o CLO, tá? Todo mundo está subordinado aqui ao CEO. Então, de repente, se esse cara fez o desenho da estrutura organizacional, aí eu quero que os departamentos funcionem assim. O CLO, pessoal, é o chefe legal officer, é o gestor jurídico, tá? E aí tem o gestor jurídico, gestor contábil, tá? O gestor contábil é o CAO, que é o chefe accountable office, tá? Então, a gente tem cada um desses aqui pode ser um departamento. Então, eu tenho uma estrutura organizacional aí. Então, esse habilitador aqui, que ele está se referindo, o habilitador da estrutura organizacional. Ou seja, aquele cara que aprovou, o cara que ativou, que fez a estrutura organizacional. Normalmente é um cara que está lá em cima, né? Que ele vai poder mexer ali nas peças dele, nos departamentos e tudo mais. Tá? Então, ele fala aqui, a tabela RACE associam as atividades dos processos, beleza, aos papéis que cada um indivíduo vai ter. Ora, ele vai ter um papel de gerente, ele pode ser o papel do executor, tá? Da atividade, dentro da organização, que foi ativada por alguém que aprovou aquela RACE. Tá joia? Então, tá certo ou tá errado esse conceito aí? Beleza. Tá certo, né, pessoal? Tranquilo. Aí aqui tá para vocês aí depois de revisarem. Tem para todo o material a gente coloca o gabarito lá no final. Pessoal, vamos fazer um intervalinho, 10 minutos e a gente volta, tá bom?